Vamos lá, por que a gente precisa falar de rotina, né? Por que rotina é importante? Da onde vem a noção de que a rotina é importante? Quais são os impactos de uma rotina bem feita na vida de uma criança, no desenvolvimento de uma criança? Quais são os impactos de uma rotina bem certinha, né? Bem amarradinha na vida da família como um todo, né? Do pai, da mãe? Tem muitas consequências boas para o pai e para a mãe. E quais são os principais erros, né? As coisas que as pessoas erram na hora de estruturar uma rotina. É basicamente disso que a gente vai falar hoje. Vamos passar aí os próximos minutos conversando sobre isso. Eu vou trazer aqui algumas informações. Se você já me acompanha há um tempo, a grande maioria delas não vai ser lá tanta novidade, mas eu nunca falei de rotina de uma forma estruturada, na mesma aula, né? Numa aula grande de 40, 50 minutos, e abordando esses temas um por um, numa ordem estruturada e tal. Eu acho que eu nunca fiz isso. Falo uma coisa ou outra nos stories, tem uma coisa ou outra no feed, enfim. Mas é legal a gente registrar isso aqui, amarrando tudo, porque aí na hora que as pessoas começarem, né, vierem me perguntar como é que faz a rotina, quais os problemas de rotina, não sei o que, né? Ó, tem esse vídeo aqui, tá aqui, tudo explicadinho, blá, 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 tudo certinho. Então é importante que exista um grande condensado sobre rotina disponível para as pessoas quando elas quiserem pesquisar, né? E aí eu acho que chegou uma hora boa da gente fazer isso. E é muito importante que seja feito desde o começo, mas não é o fim do mundo se você não tem uma rotina nenhuma e seu filho já está mais velho, né? Sua filha já está mais velha, e aí você já está, né, sentindo que existe uma necessidade, você está sentindo que às vezes não está dando conta, porque a rotina está pesada, a criança, né, dorme tarde, acorda cedo, ou acorda tarde, mas já acorda meio estressada, já acorda meio cansada. E eu fiz hoje uma enquete nos stories, né? A maioria das pessoas respondeu que a criança acorda bem, acorda descansada, mas sempre tem um ou outro, né, que fala que meu filho parece que já acorda meio cansado e tal. Tirando um ou outro dia que às vezes a criança, sei lá, por algum motivo dormiu mal, por causa de frio, por causa de calor, por causa de tosse, por causa de gripe, por causa de qualquer outra coisa. Tirando um outro dia mais assim, o normal é que a criança acorde disposta, né? Descansada, bem-humorada e tudo mais. Então, se isso não está acontecendo, talvez um ajuste de rotina pode ser importante para você conseguir isso, e você vai ter um ganho muito maior, porque a sua criança descansada vai te estressar muito menos, e ela também vai ter um ganho muito maior, né, no sono dela, na rotina dela, porque ela vai estar mais bem-humorada, vai conseguir brincar melhor, vai se desenvolver melhor, enfim. A rotina ela é uma grande base para isso tudo, né? E como é que eu comecei a descobrir essa coisa da rotina, né? Como eu sempre falo aqui, eu tive a sorte de começar a estudar essas coisas muito cedo, né? Logo que o Rafa nasceu, logo que o nosso primeiro filho nasceu. E eu dei a sorte também de cair numa literatura que era muito importante para mim naquele momento e que já vem de um tipo de ciência que eu acredito muito, que é uma ciência baseada numa observação do mundo concreto, né? Existe muita teoria na área de humanas, né? A área de humanas é uma área essencialmente teórica, principalmente porque você não consegue isolar certos fatores, né? Você não consegue isolar, sei lá, fazer um trabalho científico onde você tem um controle, né? E você tem um grupo de teste, e a maioria dos campos da área de humanas você não consegue ficar isolando fatores específicos para testar e retestar e tal. Uma médica fez isso lá nos anos 40, chamada Marie Montessori, e ela descobriu uma coisa muito interessante. Ela começou a observar as crianças, né? As crianças interagindo, as crianças, ela chama de trabalho, né? As crianças trabalhando ali na área preparada para aquilo, especificamente, com objetos adequados e tudo mais. E ela descobriu que uma das tendências da infância, por incrível que pareça, por mais que a gente ache isso um pouco absurdo, porque a gente não entende muito de criança, a verdade é essa, por mais que possa parecer absurdo, a Montessori descobriu, através dos estudos dela, que é uma tendência da infância ter
uma certa afeição à ordem, né? A tudo que é ordenado, tudo que é organizado, tudo que é estruturado. Como é que ela fez isso? Ela tinha lá as escolas dela e ela deixava as crianças interagindo com o ambiente previamente preparado, e as crianças, né, num número até grande, tá? O estilo da Montessori não é voltado para, não, tem que ter poucas crianças, 2, 3 crianças no máximo e tal. Não, ela trabalhou com turmas muito grandes, e ela descobriu que as crianças, quando elas têm uma rotina, um ambiente estruturado, elas têm uma compreensão muito maior, não só do ambiente, mas delas mesmas. Elas conseguem, por exemplo, no final do dia, elas conseguem narrar ou contar como é que foi o dia delas. E isso é muito importante porque quando tem uma certa ordem naquilo que está acontecendo e ela está acostumada com aquilo, ela consegue narrar o que ela está fazendo e o que ela fez ao longo do dia. Então, na cabeça dela, aquilo faz muito sentido, né? Isso tende a auxiliar a criança a se conhecer melhor, a confiar mais nas próprias capacidades, porque ela não tem aquela ansiedade ou aquela insegurança de o que pode acontecer no dia dela, na vida dela. E pensa bem, nós estamos falando de criança, imagina uma criança até 6 anos, por exemplo, né? Primeira infância. Depois, mais para frente, é mais tranquilo essa questão da previsibilidade, porque a criança entende melhor, né? Principalmente a criança começa a aprender a olhar a hora no relógio, né? Uma criança até 6 anos, 5, 6 anos, ela não sabe olhar a hora. Então, como é que ela marca a passagem do dia? Como é que ela marca a passagem do tempo? Através dos acontecimentos que ela está acostumada a presenciar. Se esses acontecimentos são muito caóticos, né? Cada dia de um jeito, cada dia num lugar, cada dia de uma forma, cada dia tem uma pessoa, cada dia tem não sei o quê. Se é tudo muito bagunçado, a criança, aquilo não faz sentido na cabeça da criança. Então, imagina que você tem, sei lá, 4 anos de idade, você não sabe olhar a hora, você mal sabe aonde você está direito, você sabe que é a sua casa, sabe que é seu pai, sua mãe, não sei o quê, talvez a babá, só que todo o resto é bagunçado, você fica completamente perdido, né? Pensa numa situação onde você acabou de fazer uma mudança, né? Você mudou de casa, e aí você está com aquela casa tudo de pernas pro ar, você não sabe onde está nada, você não sabe onde ficou certas coisas, mesmo depois que você arruma, né, as coisas na casa nova, por exemplo, o armário da cozinha, se ele é um pouco diferente da sua casa antiga, você comprou um outro armário e tal, até se lembrar onde que você precisa colocar as coisas, até se achar tudo, até você se movimentar pela casa com uma certa autonomia, aquilo leva tempo, né? Isso pra gente que é adulto. A gente fica confuso, a gente fica estressado, a gente fica nervoso. Eu sei porque eu e a Pela, o que mais a gente fez na vida foi mudar, né? Tem, sei lá, 8 cidades que a gente morou nos últimos 8, 9 anos, talvez. Né? Mas assim, e é um saco, porque até você estruturar tudo, até você ter um chão firme para você pisar, e você fala assim, cara, isso aqui é minha vida, e aí eu sei que eu posso me movimentar assim, 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 quando eu quero uma roupa eu sei onde tá, quando eu quero não sei o que, eu sei... Isso daí é um ganho absurdo na vida de um adulto, imagina na vida de uma criança. Né? Então, assim, muita gente fala da questão de liberdade, né? Tá muito na moda a questão de dar liberdade para a criança e deixar a criança fazer o que ela, né, o que ela precisa fazer e tal. E isso é uma verdade, tá? A Montessori, ela preconiza isso também. Eu estou usando aqui a referência da Montessori, mas isso qualquer pessoa que estude o mínimo de desenvolvimento infantil vai entender isso também. A liberdade, ela só pode aparecer para uma criança dentro de um ambiente ordenado. E a parte central disso é a rotina. Né? Você pode ter até uma casa muito bem organizada, cada coisa no seu lugar, mas se cada dia a criança faz uma coisa diferente, uma coisa em horário diferente, um jeito muito maluco, não adianta nada, as coisas têm que andar juntas. Né? Então, você ordena o ambiente, você estabelece uma rotina e você cria liberdade para que a criança consiga se mover ali dentro com uma certa segurança, com uma certa tranquilidade, porque ela sabe que aquilo ali é uma coisa previsível, né? Ela sabe onde ela está, ela entende quais são as dinâmicas daquele lugar. Eu gosto de rotina, e eu também gosto muito de rotina, Letícia. É um negócio que me deixa assim,
extremamente animado, é saber que eu vou acordar e que a minha vida vai ser absolutamente igual todos os dias, e isso aí é uma coisa assim que me deixa, inclusive, animado de um jeito que eu não sei nem explicar. Agora, eu não entendi não, eu gosto de rotinas igual eu gosto de jujubas. Você gosta de jujuba? Só pra saber, assim, porque eu lembrei daquele meme, né? Eu toco a minha vida como eu toco piano. Eu não sei tocar piano. Esse meme é bem verdade mesmo. Aparentemente não, né, Jordão? Cara, eu sou aficionado com rotina, cara. O dia que me sai da rotina eu fico até puto. Isso aí, inclusive, é um erro, né? É um erro porque a gente não tem controle sobre as coisas. Isso aí eu vou falar no final, quando eu for falar dos erros, né? Principais erros que os pais cometem na hora de pensar numa rotina. Eu vou falar disso mais na frente. Então, quais são os benefícios claros de uma rotina, né? O primeiro, mais óbvio que a gente já falou, previsibilidade. A previsibilidade ela gera um imenso conforto para a criança. A criança se sente muito, quase que protegida pelo ambiente, pela rotina, pela programação do dia dela, né? Dá uma sensação de certeza para a criança e uma sensação de que ela consegue dominar aqueles aspectos da vida dela, aquele horário dela fazer tal coisa e tal. Aquilo, quando ela entende isso e aquilo é previsível, é muito mais tranquilo que ela seja menos ansiosa, é mais fácil que ela tenha uma capacidade de obedecer muito maior, porque se ela está tranquila, se ela está calma, se ela está ciente de que aquilo é bom para ela, a chance dela cooperar, né, vai ser muito maior. Até em relação ao desenvolvimento da personalidade da criança, principalmente no que diz respeito à autoestima e autoconfiança, porque as coisas que acontecem no dia dela não são uma ameaça para ela. Então ela entende que o mundo é um lugar amigável. Se o mundo é um lugar amigável, eu posso transitar tranquilamente, sem ter medo o tempo todo, sem achar que sei lá, que tem perigo, sem achar que as coisas vão acontecer, sei lá, de uma forma de uma tragédia daqui a pouco. Então, até para a autoestima da criança, para a autoconfiança da criança, para que ela forme uma personalidade que tenha uma certa robustez, é muito importante a rotina também. Mas não é só a previsibilidade que é o grande ponto aqui, né? O outro ponto muito importante é um senso de responsabilidade na criança, porque se você tem uma rotina e você incorpora a criança nas atividades diárias da casa, ela vai desenvolver um senso de que ela é útil, de que ela é necessária, de que ela é responsável por certas atividades, certas coisas. Então, dentro de uma rotina, você consegue dar um senso de responsabilidade para a criança. Outra coisa muito importante é a autonomia, né? A gente já falou da questão da liberdade. Você só consegue dar autonomia para a criança se existe um chão firme por onde ela pisa. E esse chão firme é a rotina, né? Então, quais são as características de uma rotina boa, uma rotina legal que causa todos esses benefícios, tanto na criança quanto na família, né? A primeira coisa que a rotina tem que ter é consistência e previsibilidade. Como eu falei, a criança não tem relógio, né? Ela não sabe que horas são. Ela não sabe que ela tem, sei lá, que ela acordou às 5h30 e que às 9 ela vai comer e que às 10h40 ela vai tomar banho e que 11 horas ela vai estar dormindo. Ela não sabe isso. Mas ela sabe identificar sequências, né? Então, se ela vê que todos os dias ela tem uma sequência, inclusive é muito importante que a gente consiga narrar isso para a criança. Isso é uma coisa que eu faço desde sempre, né? Desde muito novinho. Toda vez que vai começar a rotina de sono, por exemplo, né? Os meninos dormem tanto na parte da tarde e aí tanto na parte da noite também a gente tem a mesma rotina. A gente dá o banho, né? Um banho bem tranquilo, bem calmo, uma água bem quentinha, depois escova o dentinho, depois, né, mamar e aí depois dormir. Isso aí é o padrão ouro aqui de casa. Um dia ou outro, que às vezes está muito cansado, dorme sem banho, às vezes na correria, porque são dois, né? Às vezes na correria, escova o dente rapidinho e tal, não sei o quê. Mas o padrão ouro é esse, né? E sempre que a gente vai, por exemplo, a gente está brincando, começa a brincar,
né, brinca o dia inteiro, na hora de pegar, fala, filho, agora a gente vai tomar banho. Não quer brincadeira, ó, a gente vai tomar banho, escovar o dentinho, mamar e mimir. E aí o Rafa repete aquilo. E eu vou falando com ele devagarzinho. Essa consistência deixa ele muito mais tranquilo, né? Isso vai proporcionar uma segurança e uma tranquilidade para ele. E aí ele vai conseguir se orientar no tempo e no espaço, que é uma coisa que ele não consegue, porque ele não sabe hora. Mas ele sabe que em determinado momento do dia ele começa a fazer certas atividades que vão terminar com ele dormindo, né? Outra coisa muito importante que uma rotina tem que ter, e eu já comentei disso, é um ambiente preparado especificamente para isso, né? O ambiente ele tem que estar organizado e adaptado para o que a criança precisa. No caso de sono, por exemplo, né, que eu estou dando um exemplo aqui, essa rotina de sono, ela sempre acontece assim, e a gente já preparou o ambiente de um jeito que, a partir do momento que eu entro no banho com os meninos, eu, a Perla, a gente apaga todas as luzes da casa, e aí tem uma luminária bem fraquinha no quarto do Rafa e tem uma luminária bem fraquinha lá no quarto do Heitor, no nosso quarto, né, onde o Heitor dorme. Então, o que seria um ambiente preparado para essa rotina de sono, por exemplo? Cara, eu já vou falando mais baixo com os meninos, a gente já começa a falar mais baixo, o tom de voz cai, a coisa fica mais lenta, o tom de voz fica mais lento, menos volume de coisa, é hora de parar de ficar falando muita coisa, pedir a criança para falar de certas coisas, pedir a criança para mostrar, pedir a criança para brincar, não é hora disso mais, é hora de ir descendo a ladeira do cansaço, né? Começa a se render ao cansaço. Então, tom de voz mais baixo, evitar encher a cabeça da criança de falação, já ir conversando com ela no banho sobre como que a gente vai, né, fazer depois. E aí, as luzes baixando, todas as luzes muito baixas, eu e a Perla conversando baixo, nós dois, né, se precisar conversar, decidir alguma coisa. E aí todo o ambiente está voltado para aquilo. Isso eu estou dando um exemplo no caso do sono, mas você pode fazer isso para qualquer coisa. Você pode fazer uma rotina para a hora do almoço, por exemplo. Então, a criança, às vezes tem uma criança mais velha, de 8, 9, 10 anos. Então, chegou perto da hora do almoço, às vezes a criança vai para a escola de tarde, perto da hora do almoço, ela te ajuda um pouco a fazer o almoço, a organizar o almoço. Sei lá, ela lava uma batata, lava um legume, ou alguma coisa assim. E aí ela já depois disso ela senta na mesa para almoçar, depois ela toma banho, depois ela vai para a escola. Então, o ambiente ele tem que estar preparado para isso. Você tem que ter lá na mesa um lugarzinho dela, do jeito dela, e aí você, né, pede ela para te ajudar a organizar, enfim, mas a coisa tem que ser mais ou menos do mesmo jeito, e mais ou menos na mesma hora. Isso é um ambiente preparado, né? Para isso, você precisa você também precisa de uma preparação prévia, né? Porque quem tem criança em casa sabe que é um completo caos a casa com criança, né? Você vai ver, tem brinquedo para lá, brinquedo para cá, e arrasta coisa, arrasta cadeira. Então, precisa manter uma certa ordem para que o ambiente seja convidativo para a criança, para que ela também não fique agitada vendo que o ambiente está todo zoneado. Então, preparar o ambiente é muito importante para que você consiga organizar uma rotina, né? Outra coisa muito importante que dentro da rotina da criança é que ela tem uma certa liberdade de escolha, né? Dentro daquilo que a gente considera seguro, dentro daquilo que a gente considera bom senso, você deixa a criança fazer certas escolhas, né? Ou talvez escolher a roupa que ela vai usar, talvez escolher certas formas de fazer alguma coisa, enfim. Mas se ela tiver alguma liberdade de escolha, ela se sente mais incluída naquilo, se sente mais parte daquilo. E aí ela participando efetivamente das tarefas, participando do jeito como as coisas são feitas, né? O Rafa está muito pequenininho ainda, mas daqui a pouco ele está começando a colocar o próprio pijama. Ele já tem a curiosidade de pegar a meia e tentar colocar no pé, pegar a calça, tentar colocar a perna, né? Então ele mesmo já vai começar a pegar o próprio pijaminha lá na gaveta de pijama, então ele já vai ter uma autonomia para escolher qual pijama, escolher... É claro, né? Tá um frio de 8 graus, e aí o menino quer dormir de manga curta. Não vai deixar, mas eu estou dizendo dentro de um bom senso, né? A liberdade da escolha da criança vai ajudar ela a se sentir mais parte daquilo, e isso vai ser muito importante para a coisa funcionar, rodar mais né, redondinho.
é uma rotina bem estruturada, ela costuma ser uma que dá liberdade de escolha para a criança. Outra coisa muito importante é integrar a própria criança nas atividades práticas da família. Então, como eu estava dizendo, né, se você precisa preparar um almoço para botar para o seu filho, para ele ir para a escola de tarde, por que ele não pode te ajudar a preparar o próprio almoço? Né? Tem várias atividades que ele pode estar fazendo e isso vai ajudar ele a desenvolver habilidades que ele precisa, habilidades mecânicas, motores e tal. Tá aí a Letícia para falar disso, né? Se você quiser depois, Letícia, a gente marcar uma live sobre isso. Sobre como a gente consegue ajudar a desenvolver mecanicamente, motor, não sei se é motormente que fala, com certeza não é, né? Mas a questão motora das crianças com atividades lúdicas, né? Seria um bom assunto. Tô aqui falando, quem sabe faz ao vivo, né? Tô aqui falando ao vivo aqui e nem combinei nada, mas de repente a gente combina isso mais pra frente. Aí, pois é, eu quando criança organizava a mesa. Pois é, antigamente a gente fazia muita coisa, né? Hoje em dia parece que é meio que é quase que uma ofensa, né? Pedir uma criança para fazer qualquer coisa dentro de casa. Então, integrar a criança nas atividades da vida prática, né? Eu não ajudava em nada em casa, deu no que deu. Cara, eu não fui acostumado também a ajudar em casa. Isso é uma coisa que eu sinto que me atrapalha muito hoje em dia, sabia? Eu sinto que tem muita coisa que eu podia ter desenvolvido melhor e que hoje eu não tenho tempo mais para ficar desenvolvendo. Por exemplo, certos reparos em casa, por exemplo. Precisar, sei lá, trocar um chuveiro, precisar mexer em alguma coisa assim, mexer, sei lá, numa torneira, trocar aquelas borrachinhas que estraga toda hora, né? Ajeitar alguma coisa no sofá que precisa, sei lá, de um prego. Cara, eu sou um zero à esquerda nessas coisas. Eu sinto muita falta disso. Hoje eu não tenho saco nem tempo para pesquisar, estudar e fazer isso. Mas eu sinto que eu podia fazer isso melhor. É muito importante, cara. A criança precisa se sentir útil, igual eu falei lá em cima, né? A questão da autoestima. Quando a criança sente que ela é útil, ela cresce com a sensação de que o mundo é um lugar bacana. Ela sabe que ela consegue fazer alguma diferença. Portanto, ela não se sente jogada de lado, ela não se sente inútil, né? Então, colocar a criança para as atividades da vida prática é muito importante, primeiro, para ela entender que ela faz parte do ambiente, que ela tem responsabilidades, e aí quanto mais velha for a criança, mais responsabilidades ela pode ter. Claro que não vai botar uma criança de 2 anos para fazer almoço, mas aquele de 2 anos já pode, por exemplo, como a Pela já botou o Rafa para fazer várias vezes, jogar um Mr. Músculo assim no armário da cozinha, ele vem com um paninho e esfrega e limpa, e ele fica todo feliz. Rafael ajudou, Rafael limpou, quer limpar, ele fica pedindo para limpar. Rafael ajudou, mamãe, Rafael ajudou, aí conta para todo mundo que ajudou e tal. É muito importante. E aí, conforme vai crescendo, vai aumentando a responsabilidade, né, obviamente. Isso pode desenvolver as habilidades motoras, a coordenação da criança, a própria questão da independência, de ser proativo, né, e a questão da responsabilidade. E aí, dentro da rotina, se ela tiver papéis definidos para fazer, isso vai ser um ganho duplo. Além da rotina fazer um bem para ela vai fazer um bem para ela mesma, se desenvolvendo melhor, né? Então, vamos lá. Como é que a gente estabelece uma rotina? Essa é a pergunta, né, da coisa. Até então, a gente está falando dos benefícios e o que ela precisa ter, né, uma rotina. Mas como é que a gente faz uma rotina? Como é que a gente estabelece? Fala assim, beleza, agora eu tenho um filho, ou agora não, né? Às vezes, sei lá, eu tenho um filho aqui de 4, 5, 6, 8 anos e eu acho que a minha rotina podia dar uma melhorada. Como é que eu procuro fazer isso, né? Ou não tenho rotina nenhuma, tá uma zona completa. De onde eu começo? Como é que eu começo a organizar a minha rotina? A primeira coisa é entender o seguinte: a criança se adapta à família e não o contrário, tá? É claro que vai ter alguns pontos que você vai perceber que é melhor para o seu filho fazer de uma certa forma, de um certo jeito, de uma certa ordem, né? Mas na real mesmo, o todo, né, a rotina, a coisa macro, ela precisa já existir
por conta das necessidades da família, das necessidades do pai, da mãe, de quem cuida da criança. Não é obedecendo ao que a criança quer que a gente consegue estabelecer uma rotina. É o contrário. A gente, como adultos, como pessoas maduras, a gente vai estabelecer uma rotina organizada para o que é melhor para a gente. E aí, dentro daquela rotina que a gente criou, dentro daquele ambiente ordenado que a gente criou, a criança vai transitar entre ele dentro das possibilidades dela. Deu para entender? Eu acho que isso é muito importante porque, inclusive por conta dos assuntos que a gente falou na live de autoridade, né? É uma live que está aqui no perfil, está no YouTube também, está no podcast, vocês podem dar uma olhada. Tá existindo uma inversão, né? Quem está mandando na casa são os filhos, ao invés de ser os pais. Então, nunca é demais lembrar isso. Quem se adapta à família é a criança, não o contrário. Tá? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é pegar, assim, dentro dos pontos que eu preciso estabelecer, desde as coisas mais simples, assim, desde passos bem simples, as ações que vão ser executadas, elas precisam estar na mesma ordem. Isso vai fazer uma diferença enorme para a criança. Então, deixa eu dar um exemplo. Quando eu vou dar banho no Rafa, né? Eu já dou banho nele, ele já não toma banho na banheira, ele toma banho em pezinho, assim. E aí eu vou fazendo a limpeza dele, né, no banho, sempre dando preferência para as dobrinhas, né, que é onde tem o suorzinho, e sempre de cima para baixo. Então eu começo no pescoço, aí depois o sovaquinho. Isso eu vou narrando para ele. Filho, pescoço, ó, você boa o pescoço. Ah, tá, pescoço. Aí peço ele para levantar, para olhar o chuveiro, para esfregar aqui. Agora o sovaquinho, passa sabonete, esfrega o sovaquinho, os dois sovaquinhos. Depois, barrigão, aí esfrega o barrigão, ele gosta de ver o sabão, né? Esfrega o barrigão e as costas ao mesmo tempo. Depois, bumbum, aí depois as virilhinhas, né? As virilhas assim, de um lado e do outro. E aí depois a perna. E aí depois o pé, né? Se tiver muito preto, né? Aí pegar e esfregar mesmo e tal. Essa é a ordem, sempre, 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 sempre. Pode ser outra ordem da sua preferência. Essa que eu criei, eu achei mais intuitivo começar, né, de uma altura onde me dá a altura mais fácil e ir descendo. Pode ser qualquer outra ordem, mas é importante que tenha uma ordem. Pode parecer bobeira, mas a criança, quando ela sente que existe essa ordem, inclusive nas pequenas coisas como um banho, para ela é muito melhor. E ela consegue, inclusive o Rafa, ele já conseguiu memorizar todos os nomezinhos da parte do corpo dele, porque ele sabe que existe uma certa ordem, igual contar, né? Você já reparou que quando a gente está contando, 1, 2, 3, 4, aí você vai contando. E aí, às vezes, alguém te interrompe, e aí você, para voltar de onde você estava, às vezes é mais difícil. Ou então a letra do alfabeto, né? Você está falando lá, A, B, C, D, chega lá no, sei lá, no P. Aí você fala, do P, continua aí do P para frente. Aí você tem que pensar, O, P, Q, aí você vai. Então, existe uma lógica dentro de uma sequência que a criança memoriza mais fácil. E isso vale para qualquer procedimento. Eu estou dando exemplo do banho aqui, mas poderia ser qualquer outro procedimento. A questão de deitar, por exemplo, ele vai deitar primeiro, escova o dente, depois mama, por quê? Porque do mamar ele já vai baixando a bola, o olhinho dele já vai caindo e tal. E dali, se eu for incomodar ele depois para escovar o dente depois disso, é capaz dele despertar, vai ser mais difícil. Então, eu já sempre escovo o dente antes, aí boto o rinossoro, né, o sorinho no nariz, para ele não ficar com a meleca depois incomodando. E aí, mamar e depois dormir. Essa ordem é muito importante. Toda vez que você estabelecer uma rotina, pega certos pontos da rotina e tenta pensar em coisas feitas na mesma ordem. Isso vai ajudar demais. É outra coisa que eu tinha notado aqui, mas eu já falei, que é a questão do... Para nós adultos, às vezes a gente fica meio entediado, né? Com as coisas sendo muito interessante, porque quando começar a tomar banho sozinho, vai fazer essa ordem. Quando não tem ordem, vocês perguntam, lavou o bumbum? A criança não sabe ou até esquece. Pois é, facilita muito para a criança e facilita para a gente também, porque até para a gente não esquecer, né? Porque às vezes você está na correria, você está pensando em outra coisa, você está com pressa. Às vezes eu, por exemplo, eu trabalho em casa, às vezes eu estou com coisa para fazer, vou dar banho nele rapidinho, fazer ele dormir rapidinho para voltar para trabalhar. Tô com um monte de coisa na cabeça e tal.
Se eu não tenho, até para mim mesmo, ter essa própria mecânica de vir descendo, né? De pescocinho, sovaquinho, não sei o que lá, eu esqueço, cara. A gente esquece, né? E depois pro Rafa, na hora que ele for tomar banho sozinho, ele já tá craque. Ele já tomou banho desse jeito 1000 vezes, eu já narrei 1000 vezes. E aí daqui a pouco ele tá desembolando isso aí também. É muito importante, é um detalhe idiota, mas que faz muita diferença. Eu não trouxe água pra cá, eu tô ficando rouco já. Outros pontos importantes aqui, né? De como estabelecer a rotina. Se sua criança tem até 4 anos, é muito provável que ela faça essas sonecas de tarde, né? 4, 5 anos. Estrutura a rotina de um jeito que você consegue botar ela para ter jornadas de trabalho, né? Entre atos de brincadeira e tal, de 4 a 5 horas, não mais do que isso. Então, se ela acordou, sei lá, 5:30 da manhã, na hora que der umas 9:30, 10 horas, já começa a preparar a questão do sono. Porque se ela ficar muito, ela às vezes até consegue ficar, ela quer brincar, ela tá no clima e tal, mas só que ela vai ficando muito cansada, tem uns hormônios que são liberados no organismo da criança que vão deixar ela mais estressada. Então ela vai ser mais difícil dela obedecer, vai ser mais difícil dela conseguir ser educada com as pessoas, vai ser mais difícil dela aceitar o que você está falando, no sentido de, filho, agora a gente vai tomar banho. Se ela está muito cansada, ela vai arrumar muita confusão. Então, tenta calcular umas jornadas de brincadeira com a criança, umas janelas, né, de brincadeira de até 4 horas. Né? O ideal seria 3 a 4, mas dependendo da rotina, às vezes não dá. 4 horas de brincadeira, sono. Depois acorda, mais 4 horas, sono da noite. É muito importante que você respeite essa questão até física e biológica e hormonal da criança. Outra coisa, horário mais ou menos estabelecido para comer, né? Principalmente à noite com a família. Esse jantar da família à noite, com todo mundo na mesa, com todo mundo olho no olho, conversando, com as crianças entendendo o que elas estão fazendo, interagindo com a comida, sentindo o que ela está comendo, o sabor dos alimentos, conversando com os pais. Isso é um negócio, é um ouro do tamanho do mundo, que é muito negligenciado. As famílias não estão priorizando isso, pelo menos assim, né, a grande maioria. Claro que sempre tem um monte de gente que está preocupado com isso e está correndo atrás de organizar isso. Tem uns estudos e tal, eu não cheguei a anotar aqui, mas tem uns estudos que mostram assim que as crianças que almoçam com a família de 3 a 5 vezes por semana, à noite, almoçam não, né, jantam com a família toda reunida, de 3 a 5 vezes por semana, elas têm assim, um desenvolvimento muito melhor de autoestima, de segurança, de ter um monte de benefícios. Então, é uma coisa simples, mas faz muita diferença. Então, os horários da criança alimentar, todos eles, né, tem que ser mais ou menos certinho. E o horário de jantar, o ideal é que seja todo mundo junto, num horário específico, todo mundo na mesa. Fala, Ian, boa noite. Hoje você chegou cedo, né, cara? Hoje você chegou relativamente cedo. E eu comecei um pouquinho mais tarde também, eu acabei atrasando. Outra coisa, horário da higiene, né? Banho, escovação de dente e tal. Esses horários é legal que seja muito bem estabelecido também e que seja o banho principalmente, né? Um pouco antes de dormir, um pouco antes da soneca. Pela questão de de estabelecer a rotina, de facilitar para a criança, pela questão de relaxar o corpinho para ela já ir baixando a bolinha. É muito importante isso. E outra coisa muito importante na rotina são as brincadeiras, né? O trabalho da criança, as atividades que a criança vai desenvolver, e o trabalho da criança é brincar, é descobrir coisa, é pegar coisa, é jogar coisa, é pegar coisa daqui e levar para lá, pegar coisa daqui e levar para cá. Aí, ó, Miguel dormiu agora, esse horário é o de sempre. Rotina, é isso mesmo, cara. Cara, a família que tem uma rotina bem estabelecida, ela não tem medo do próprio filho. Eu não sei se vocês já repararam que tem uma galera que, assim, né, faz as coisas tudo meio que de qualquer jeito, assim, sem se programar, sem se preparar muito e tal, que é o normal hoje em dia, né?
geralmente essas pessoas elas costumam ter muito medo de criança, né? Vê o filho como se fosse, sei lá, uma espécie de um animal selvagem, assim, que, ai meu Deus, vou ter que lidar com meu filho, nossa, mas aí o menino fica na creche o dia todo, mas eventualmente vai ter que lidar com ele na noite, em casa, e aí já fica estressado, porque sabe que o filho vai dar trabalho, e que vai ser um saco, e não sei o quê. Uma rotina muito bem estruturada resolve isso, assim, de uma forma quase que mágica, né? Então, a brincadeira, cara, ela tem que ter hora para acontecer. A maior parte do dia da criança ela precisa estar brincando, se ela não vai para a escola, né, óbvio. Que tem, né, 8, 9 anos, já começa a ser um pouco mais estruturada na questão do estudo e tal. Mas, cara, até 6 anos, 7 anos, a criança ela tem que estar num estado de cansaço, de exaustão, com muita frequência. No final do dia da criança, ela tem que estar pedindo arrego, sabe? Ela tem que estar... Você olha para que hoje o Rafa ele brincou hoje o dia inteiro, e eu ainda fui passear com ele no final do dia, para ele sair um pouquinho, para ele ver, negócio de ver o rio aqui, a gente vai na beira-rio e tal. E aí você olhava pro Rafa, assim, ele tava assim... tipo... Acho que eu fui atropelado e nem percebi, né? Acho que a alma foi atropelada. Cansaço de brincar, de correr, de jogar. Quando você tem 2 filhos, né? Um alimenta a energia do outro e aí eles brincam bastante, eles estão sempre muito cansados no final do dia. Isso é muito bom, porque esse desgaste facilita na rotina do sono, inclusive facilita no desenvolvimento da criança, porque se ela está muito cansada, quer dizer que ela fez muitas atividades, e quanto mais atividades ela faz, melhor é o desenvolvimento dela, né? Então, é muito importante que ela tenha os horários de brincadeira, e aí, claro, né, acabou o horário de brincadeira, falou, agora a gente tem que parar, a gente vai guardar os brinquedos, a gente vai tomar banho, porque a gente vai dormir, e aí, se você não dormir agora, você não vai conseguir descansar, você não vai conseguir brincar amanhã com seu irmão. Você vai precisar, amanhã você vai ficar todo esquisito, todo ferrado de sono, vai ficar chato, não vai conseguir brincar, vai ser horrível, então a gente tem que organizar esse sono agora, tá bom, filho? Tá bom, beleza. Então, esse é o tipo de orientação que precisa ser feita. E eu queria, para terminar, né, falar de alguns erros comuns. Quais são os erros mais importantes, né, que eu vejo, assim, não só que eu vejo, mas que a literatura descreve, né? Que eu fui dar uma pesquisada nisso, além dos que geralmente eu vejo o pessoal comentar, ainda tem alguns que são mais padrões, assim, que são mais documentados. Os principais erros, né? Para a gente já ir para o final. Se tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa que queira acrescentar, já vai colocando aí, que eu sei que tem um delay aqui no chat, e aí já vai ficando aqui, depois eu vou lendo e a gente encerra depois. O primeiro erro muito comum, né, na hora da questão da rotina é a falta de consistência. Inclusive, eu deixei uma caixinha hoje sobre dúvidas, né, sobre rotina, e apareceu uma até agora, na parte da noite, até antes de eu entrar na live, e que eu respondi antes de entrar na live, que é a questão de manter a rotina, né? A dificuldade da pessoa era manter a rotina. E aí, tem alguns macetes, né, alguns atalhos, algumas coisas que a gente pode tentar adaptar para quem ainda não tem uma rotina adaptada ou para quem ainda não tem facilidade para manter a rotina. A primeira coisa é evitar de fazer uma rotina muito rígida. Tá? É muito difícil seguir uma rotina muito rígida, mesmo que você já tenha uma facilidade com rotina. É difícil, rotina rígida é para poucos. É para super atletas e tal. Essa galera aí precisa disso. A gente, né, o afegão médio aqui, ele não precisa de nada muito rígidozão. Ele tem uma certa malemolência, uma certa flexibilidade. Isso é importante, tá? Não deixa muito rígido, senão vai dar merda, você não vai conseguir fazer e vai ficar frustrado e tal. A outra coisa importante é tentar focar, né, o pouco de rigidez que a gente precisa nos primeiros momentos do dia e nos últimos momentos do dia. Isso vale, inclusive, para as férias agora, né? A gente está entrando agora no período de férias, as crianças estão ficando em casa, as crianças estão acostumadas a sair para aula, não vão mais sair para aula, e a tendência é que as férias elas sejam um pouco mais, uma rotina um pouco mais frouxa mesmo, né? Para a criança poder também ter um descanso para a cabeça e tal. Mas mesmo que você mantenha uma rotina mais frouxa, mesmo que você viaje com a criança,
é muito importante que você mantenha o começo do dia mais ou menos do mesmo jeito, né? Acordar do mesmo jeito. Olha, a gente acorda e aí a gente, sei lá, vai no banheiro fazer xixi, a gente escova dente, a gente toma café e só depois a gente vai brincar. Então, mantém isso, né? Mantém do mesmo jeito, porque aí fica mais fácil para a criança também. E a rotina final do dia, que é a questão do sono, né? A higiene do sono é muito importante e é legal que você não mude ela muito, independente se é férias, se é viagem, se não é e tal. E para os casos das pessoas que têm dificuldade de manter rotina, é importante focar muito na higiene do sono, porque é ela que vai dar uma certa fluidez para o seu filho na hora dele dormir. Então, segue essas duas dicas, tá? Não deixa muito, se você tem problema de consistência de rotina, não deixa muito rígido e mantém o início e o final do dia mais ou menos organizado. E no meio aí você vai variando, vê o que dá, se adapta melhor, o que dá para fazer, o que não dá, e aí beleza. É menos importante, tá? O segundo erro comum, que eu já acabei até citando, é o excesso de rigidez. Não dá para manter uma rotina muito rígida durante muito tempo para uma pessoa normal. Rigidez de rotina é coisa para nego assim muito foda. É coisa para, rigidez de alimentação muito estrita, rigidez de rotina de tudo quanto é tipo. Cara, eu vou acordar 6 horas, 6h12 eu vou estar cagando, e aí 6h17 eu vou estar escovando o dente, 6h22 eu vou estar pegando uma rosquinha e saindo para o trabalho. Então, assim, não dá. Isso aí é coisa de aqueles ônibus do transporte público japonês. O japonês gosta muito dessas coisas. O japonês é assim, né? O minuto, o segundo e tal. E não é à toa que é um dos povos mais depressivos do mundo, né? Então, daí você vê que tudo tem um custo, né? Então, se você não tem, né? Se você está tendo dificuldade na rotina, seja mais flexível que você vai ver que a coisa vai fluir melhor. Outra coisa, né, outro erro muito comum é não envolver a criança na rotina. A criança, ela não pode ser o centro da rotina no sentido de a família se adaptar a ela. Isso aí a gente já conversou lá em cima, lá atrás, né? Lá em cima é porque eu estou descendo o roteiro aqui. A gente já conversou lá atrás que não é o ideal, né? O ideal é que a família tenha uma rotina e que a criança se adapte a ela. Mas é um erro também você não considerar a criança em hipótese alguma dentro da rotina da família. A criança, ela tem que estar, ela tem que participar daquilo, né? Ela vai ter um senso de pertencimento muito maior, né? A gente já falou disso aqui, não vou ficar repetindo para a gente não ficar sendo até chato aqui. Mas envolve a criança na sua rotina, envolve ela na elaboração de certas atividades. Se você tem mais de um filho, entende mais ou menos o perfil de cada um e delega umas funções que tem mais a ver com eles, sabe? Porque aí você vai conseguir fazer com que cada um seja o mais útil possível, o mais eficiente possível. E eles vão ficar muito felizes, né, de cumprir bem uma tarefa. Se você bota seu filho que tem muita dificuldade, né, sei lá, em lidar com planta, por exemplo. Ela tem um monte de planta aqui em casa. Aí o menino não gosta, não quer, não tem saco e tal. Então vai pôr o menino para fazer isso todo dia, sendo que tem um irmão que gosta, né? É claro, né? Você pode sempre fazer rodízios e tal, mas se você está estabelecendo uma rotina, tenta facilitar o máximo possível, tenta botar cada criança mais ou menos no que elas estão acostumadas a fazer e do jeito que elas estão acostumadas a fazer, tenta evitar de ficar atropelando a particularidade, a individualidade da criança na hora de envolver ela nas tarefas, né? É muito importante que ela se sinta ativamente estabelecendo a rotina junto com você, né? Outra coisa muito importante que os pais às vezes erram é ter expectativas muito irreais sobre a questão da rotina, né? Primeiro, ligado à rigidez, que é o mais comum, né? Segundo, é achar que a rotina vai resolver todos os problemas. Isso não vai acontecer, isso vai facilitar muito, tá? A criança vai entender muito melhor as coisas. Só que, é claro, existem outras coisas para ser consideradas na hora de se organizar a vida de uma criança, né? Não é só a questão dos horários. Então, assim, se seu filho tem outros problemas,
tem certas coisas que não vai resolver com a rotina, você vai ter que, né, resolver de outras formas. E outra coisa que uma expectativa muito fora da realidade traz é o pai achar que ele precisa usar a força, ou que ele pode usar a força com a criança para manter uma certa rotina que ele tirou da cabeça dele que precisa acontecer. Às vezes nem é necessário para a rotina da casa, às vezes nem é importante, às vezes nem é útil, mas ele cismou que quer, então a criança tem que fazer e aí quem manda sou eu, então vai fazer. Esse tipo de coisa vai ser mais prejudicial do que ajudar. Então, cuidado com isso daí, com certas expectativas, né? É isso mesmo. Envolver eles na rotina de casa é excelente. Eles querem ajudar. E é muito verdade. A criança ela é naturalmente cooperativa. Ela sente importante ajudando, né? Cara, o dia que os pais entenderem isso, os pais que eu falo assim, né, o afegão médio, né, a gente aqui, a gente tá falando disso há muito tempo, tem pessoal que me segue aqui há muito tempo, já tá cansado de saber, mas às vezes você pega um pai meio desavisado, que você fala que, sei lá, que o Rafael agora ele começou a lavar copo aqui em casa, ele lava os copinhos dele, assim, com bucha e tal. E falar isso com um pai meio desavisado, vai achar um absurdo e tal. Então, se entendesse, cara, como isso é importante pro pai, né, que ele vai dando autonomia para a criança, é menos coisa para ele ficar fazendo o tempo todo, e é bom para a criança, para ela se desenvolver. Então, todo mundo ganha, né? Se o pessoal entendesse isso, já seria, assim, meio caminho andado. E outro erro muito importante é a questão da falta de comunicação, né? E falta de explicação. Comunicação e explicação. Aqui, com o Rafa, eu sempre fiz questão de narrar e explicar tudo o que ele vai fazer. Ele já sabe a ordem das coisas porque eu falo o tempo todo. Eu falo na hora do banho o que eu tô lavando, por que eu tô lavando, aonde que tá. Olha aqui, filho, olha aqui, ó. Aqui o barrigão, ó, papai barrigão e tal. Agora o papai vai lavar o sovaquinho da perna. Aí tem o sovaquinho da perna aqui atrás. Aí tem um negocinho na perna que eu faço uma brincadeirinha dele, que é canela, joelho e a coxa. Aí na hora da coxa eu aperto, assim, eu faço cosquinha nele, ele já dá até um pulinho, assim, já começa a rir. E aí já criou como é que fala? Já criou uma espécie de cultura de falar com ele as partes do corpo que eu vou limpando. E ele já sabe agora falar todas as partes do corpo que a gente já está acostumado a limpar. Meu filho está falando canela, ele sabe o que é uma canela, de 2 anos. Então, assim, comunicar e explicar é muito importante, não só para que você precise explicar cada vez menos, né? Quanto mais você explica, menos você precisa explicar. E para dar um senso de localização também, né? Se seu filho sabe que, por exemplo, ele vai tomar banho, depois ele vai escovar dente, depois ele vai mamar, depois ele vai dormir, e ele sabe repetir isso, então, se por algum motivo acontecer alguma coisa, ele está na casa, sei lá, dos avós, está na casa de alguém e tal, ele vai pedir para fazer isso. Então, ele já tem essa noção de que essas coisas são importantes nessa ordem. E aí também você consegue explicar para ela melhor qual que é o sentido mesmo, qual que é o propósito daquela rotina, que é ter uma construção de uma sequência que vai culminar no sono, por exemplo. Ou no banho, né? Vai dar uma construção de uma sequência de locais que a gente vai limpando que vão culminar nele ficar limpo. E assim sucessivamente, né? Toda a questão da comunicação e da explicação, ela está voltada para não só para a criança entender o que ela está fazendo, mas para que ela sinta parte da coisa, né? E aí a gente consegue envolver eles melhor. E aí vê que é uma bola de neve, né? E aí eles conseguem se sentir envolvidos, e aí eles sabem melhor as coisas, e aí tem cada vez menos resistência, e aí quando tem menos resistência não precisa ficar mandando, e quando não precisa ficar mandando, você fala uma vez só e a criança já faz, e aí você tem mais paz, a criança tem mais paz, as coisas ficam feitas, né? Então, assim, é uma questão muito complicada. Às vezes, e a gente, às vezes, evita de ficar falando certas coisas para a criança, explicando certas coisas. A gente acha que ela não tem capacidade para entender e tal. Às vezes não tem mesmo, às vezes é muito novinha para entender certas coisas, mas conforme você vai falando, conforme ela vai chegando na idade adequada para entender, ela vai entendendo muito mais fácil, porque ela já está habituada ao som daquela palavra, ela já está
habituada a associar o que você está falando com o que você está fazendo, então ela junta as duas coisas mais fácil. Então tem uma série de vantagens, né, na hora de você comunicar, explicar, tudo num tom de voz amigável, um tom de voz tranquilo e tal. O que ela está fazendo, por que ela está fazendo e por que aquilo é importante, né? Bom, o que eu tinha para falar é isso. Temos aí 56 minutos. Eu não consegui, mais uma vez, fazer a live de menos de 1 hora. Quer dizer, um pouco menos, né? Mas se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhuma colocação, nenhuma sugestão, eu vou embora. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma colocação, alguma outra coisa que eu acabei de esquecer, coloca aí por gentileza e vamos bater papo. Aguardar o delayzinho aí. Então é isso, fechamos? Ficamos por aqui? Aí, ó, isso aqui é importante mesmo. Envolver com rotinas boas, né? Não adianta nada ter rotina de TV. Cara, isso aí... A gente tá... né, tô imaginando que... Deixa eu até me colocar no lugar aqui. Partindo do pressuposto que... rotinas ruins fazem mal também, claro. Eu estou imaginando aqui, partindo do pressuposto de que o pai que ele está realmente preocupado com uma rotina, preocupado com o bem-estar do filho, preocupado em organizar as coisas para o filho, que ele tem já uma espécie de uma noção prévia do que é bom, do que não é para a criança, né? Claro que essa questão da tela é um negócio muito complicado, assim. Inclusive, se os pais que precisam de tela para tomar conta dos filhos, né, para deixar o filho quieto, para deixar o filho calado, para deixar o filho zumbi ali, sentado ali, enquanto ele precisa fazer as coisas dele, porque entra isso também, né, a gente acabou de falar isso da questão de envolver a criança. Não, eu tenho que fazer minhas coisas aqui, e o meu filho, ele me atrapalha, portanto, eu vou botar ele numa televisão e ele vai ficar quieto enquanto eu, o pai, faço as minhas coisas. Na verdade, o ideal é que você leve o seu filho para fazer as coisas junto com você. Então, assim, né, tirando o caso de, é bebê de colo, né, tem 1 ano, sei lá, e beleza, mas põe no do carrinho, então, né? Põe no carrinho, leva lá, deixa do seu lado, enquanto você vai fazendo as coisas, você vai brincando com ele. Cara, é muito engraçado, criança no carrinho, ela tem a criança saudável, né? Ela tem a ideia de que ela precisa ficar interagindo o tempo todo. Então, no fundo, não faz tanta diferença dela ser muito novinha ou ser mais velha. O mais velho você consegue interagir de forma, né, linguística e tal, você consegue conversar. O mais novinho, cara, você consegue interagir de outras formas. Você vai jogando uma bolinha para ele te joga de volta, ele joga no chão, você pega, joga para cima, distrai ele de alguma forma. Você está fazendo suas coisas e vai distraindo ele. Dá para fazer isso. Mas aí quando o pai não quer envolver o filho, não quer ter o trabalho de envolver o filho, não quer ter o trabalho de se conectar com o filho, não consegue perceber a importância disso, de ter essa conexão, de ter esse vínculo com o filho. E aí ele quer facilidade, né? Aí, não, beleza, eu tô muito ocupado, tenho que fazer minhas coisas aqui. Então, soca o menino na televisão, bota aqueles desenhos tudo colorido, todas aquelas músicas parece umas rave, né? Aquelas festas rave, aquelas paradas na cabeça de uma criança de 2 anos. E é isso. E aí, depois quer falar assim, eu não sei por que meu filho não dorme. Nossa, meu filho não dorme, não sei por que. Cara, meu filho, nossa, ele começou a fazer birra que eu não aguento. Nossa, ele grita, ele esperneia. É mesmo, cara. Nossa, que estranho, né? Aí você vai ver, a rotina tá toda zoada, tá cheia de problemas, cheia de coisa, como você falou, né? Rotinas ruins. Então,
É isso. A questão é essa. Acho que eu tinha perdido alguma coisa aqui. Envolver com rotinas boas. Alex, adorei a live. Ah, que legal, velho. Muito bom. Obrigado por vocês terem ficado aí. Jordan também, muito bom. Pô, valeu mesmo. Obrigado mesmo. Eu sei que vocês estão tirando foto com uma caralhada de criança e todo dia tem uma criança para vocês batizarem, sei lá, para vocês serem padrinho. Aproveita e manda para os pais desse monte de criança que vocês conhecem aí. Manda essa live para eles. Tá? Você me ajuda e você ajuda eles também. Bom, acho que é isso então, né? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por ter ficado aí até o final. E semana que vem a gente vai estar aí de novo, ainda não, né, não tenho definido o assunto ainda, mas toda quinta-feira às 9 da noite vocês podem aparecer, viu? Já programa aí na rotina de vocês que toda quinta-feira a gente tem um encontro aqui sobre assuntos muito, muito, muito interessantes, muito bacanas, muito assuntos diversos, assuntos transados, assuntos super... eu tentei falar igual um jovem dos anos 80 aqui, mas não pegou não. Mas é isso aí. Muito obrigado.